And there we go. All right, everybody, good evening. This is Luis Maya speaking, and you are watching this Behavior Economics of Global Affairs. You are participating. You're not watching. This is not a show, right? You are participating in our class, the Behavior Economics of Global Affairs. It's very good to be here. I already miss you. I know that we are almost done for this semester, and I hope you guys are having a good time learning about behavior economics and within the context of very, very important issues of our times. Okay? Now, I've been thinking about what we are going to do in our last class, which will be next Monday. I don't know if we're going to be able to finish this discussion we have here today. Probably not. But I will also record like a short uh, session for you, trying to finish the topics that we will start today. In any case, I'm thinking about what we are going to do on Monday, the next class, which will be our last one. Okay? And I'm going to post something in the WhatsApp group, but I will kind of ask you your opinion. There is one topic that I've been very fond of. I'm very much interested in, which is internet addiction. Tem um assunto que eu estou com muita vontade de adicionar à nossa disciplina, provavelmente para os próximos semestres, que é o vício na internet. I think this is a huge problem. I think this problem involves everybody, involves kids, young adults, teenagers, and even older people. We are watching these small devices our whole day, and sometimes even at night. And there is something wrong about that. There is something worrisome. I'm worried about that. Not only about my own mental health, but the health of my kids. I have 2 daughters. Então, estou pensando em adicionar esse tema para a nossa disciplina, pessoal. Vício em internet. Pelo fato de que a gente está ficando cada vez um número excessivo de horas, cada vez mais excessivo de horas conectados. E a gente está substituindo outras coisas. A gente está substituindo outras atividades para fazer mais tempo online, mais tempo na frente da tela. All right, so I'm going to check on you later in our WhatsApp group and see your opinion about that. But there is like this one and maybe another topic, and we will have like a vote, okay? Nós vamos fazer uma votação. E aí, dependendo da escolha de vocês, a gente vai falar de um desses temas no nosso último encontro, que é a próxima segunda-feira. All right? Okay, so let me tell you what we have in our schedule for today. Essentially, we're going to do 2 things today. We are going to talk a little bit about our 6th list of exercises. I know there is the 7th one, which is still open. I think it's going to be due on Friday, right? Yeah, I think it is on Friday. Tem a 7ª lista de exercícios que vocês têm que entregar até sexta-feira. But let's have a look at the 6th one, okay? Vamos dar uma olhadinha na sexta. Vamos ver as respostas, só para tirar alguma dúvida que pode ter ficado. And we are going to spend some time tonight talking about poverty reduction policies. Nós vamos passar, além de olhar a lista de exercícios, nós vamos passar algum tempo nessa noite falando sobre políticas de redução da pobreza. But, as always, we're going to talk about the behavioral aspects of such policies. Tá? Então, nós não vamos falar simplesmente de políticas de redução da pobreza. Nós vamos falar dos aspectos comportamentais, cognitivos,
que algumas dessas políticas já começam a adotar, outras ainda não chegaram lá, tá? All right, so we're going to talk a little bit about that, and we're going to try to drop some of our preconceptions. Nós vamos tentar deixar de lado algumas das concepções e preconceitos que a gente tem e vai tentar entender como que, nesse século XXI, tem muitos dados que estão sendo usados para ver quais políticas de redução da pobreza são mais efetivas. How many of you have heard about this lady, Esther Duflo, and her book, Poor Economics? Quantos de vocês que já ouviram falar dessa pesquisadora, economista chamada Esther Duflo e o livro dela que chama Economia Pobre ou Economia dos Pobres? You haven't? Oh, come on, guys. She was a Nobel Prize winner. Ninguém ouviu falar dessa menina? I can't believe you. Okay, I'm gonna introduce her to you. I'm a friend of her. No, just kidding. I'm not a friend of her. I'm gonna introduce her to you by suggesting you a video in which she presents some ideas on how to fight poverty. Okay? All right. Luis, we watched that video. Oh, we did in this Yes. class. Yes. Okay. So how come you just said that you haven't heard about her? I didn't memorize her name. I know she did a talk about solutions to fight poverty, and I think one that she talked was India. Yes. But Yes. I'm very bad with names. Ok, don't worry, never mind. Então, pessoal, essa pessoa que eu estou falando é aquela francesinha que vocês assistiram um vídeo falando como que você pode aplicar técnicas estatísticas para ver quais políticas que são mais efetivas. Experimentos randômicos controlados, igual a gente faz para desenvolver uma vacina, igual a gente faz para desenvolver um medicamento. All right, so you have heard about Esther Duflo, okay? All right, so we're going to talk a little bit about these concerns about how we can manage to have better policies to fight poverty, tá? Como é que a gente pode desenvolver políticas melhores para combater a pobreza? Okay, so let's start with a quick look at the 6 list of exercises, okay? Now, let's have a deal here, guys. I'm going to go through the questions, and if you don't understand something, please stop me, okay? Otherwise, I'm just going to pass through, okay? All right, so the first question says, the Mindspace approach takes 9 of the most robust, non-coercive influence on people's behavior as a quick checklist for policymaking. Which of the following statements reflects an example of S? Salience in practice. Então, em português, a abordagem Mindspace usa 9 das influências mais robustas e não coercitivas no comportamento das pessoas como uma lista de verificação rápida, um checklist para a formulação de políticas. Qual das afirmações a seguir reflete um exemplo de saliência? Ou seja, você chamar a atenção das pessoas para um aspecto específico da sua decisão. All right, so let's have a look at the first one. Colorful illustrations in subway stations remind people of incorporating more exercise in their daily routines. Ah, isso é daquele estação de metrô lá de Hamburgo, tinha aqueles desenhos de pista de corrida e tal. Yeah, exactly. So, this is very salient. É muito saliente aquela ali, você identifica que tem uma escolha na sua frente. Subir escada ou pegar a escada rolante. So, yeah, you are working this aspect of salience. But notice, in this question, you have a second possibility. So we have 2 possible correct answers.
The second one, which is actually the third option, tells you revealing to a customer how much more he or she is paying in electricity bills than his or her neighbor. That stimulates people to adopt more economic habits. Então, ao revelar ao cliente o quanto que ele está gastando mais na conta de luz comparado com seus vizinhos, aquilo estimula o sujeito ou a sujeita a hábitos mais econômicos. All right. You are also drawing people's attention to a specific aspect of their decisions, right? Ok. Então, nos dois casos, você está chamando a atenção das pessoas para aspectos da decisão. Let's go to the next one. Again, the mind space approach. Now, the question is, which of the following statements reflects an example of ego in practice? Então, qual desses exemplos que refletem um exemplo de vaidade, ego, na prática? So, we got two possible answers again. All right, so those are the same texts that you had, the same options that you had in the first question. So, I'm just going to read the correct ones. Revealing to a customer how much he or she is paying. This also has to deal with ego, right? Se você descobre que você está gastando mais na sua conta de luz do que a média dos seus vizinhos, aquilo também mexe com a sua vaidade. Você fala assim, se você estiver gastando menos, você fica todo orgulhoso. Oh yeah, I'm doing fine. Look how smart I am. So I'm going to do more of that. All right, so you could also be somehow touching someone's ego when you reveal that sort of information. And the last one, people who publicly commit to dieting in a community, for example, they tend to have much more success in losing weight. As pessoas que se comprometem publicamente com uma determinada dieta, né, como fizessem parte de uma comunidade, igual tem aquele vigilantes do peso, aquilo é uma comunidade, tem reunião, todo mundo se pesa, todo mundo sabe como que as outras pessoas estão indo bem, estão indo mal. All right, when you do that, we are actually kind of dealing with a little bit of vanity too, but in this case, we could also have the interpretation that this is a commitment. Isso é uma espécie de compromisso público. A gente se sente constrangido em não manter um compromisso que a gente assume publicamente. The third one, the mind space approach, blah, 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 blah. Which of the following statement reflects an example of default in practice? So here you have inverting options regarding organ donation ends up significantly altering people's decisions. Então, é aquela ideia, gente, de fazer assim, num determinado país, a pessoa já nasce, já é doadora de órgão. Se ela quiser deixar de ser, é que ela tem que comparecer numa repartição pública e pedir para não ser doadora de órgãos. When you invert the standard option, many people will say, you know what, I better not change that. So the default has a huge impact in people's decision. O padrão que é adotado por aquela sociedade tem um impacto muito grande sobre as decisões das pessoas, tá? All right. So let's take a look at the fourth question. This is a true or false one. The mind space approach is useless to mitigate the risks of ageism, that is, prejudice and discrimination against older people. A abordagem mind space é inútil para mitigar os riscos de preconceito e discriminação contra pessoas mais velhas. Come on, guys. We have like incredible examples of people who are old and still brilliant. So this could be an example of the messenger. If we take someone that is like 80 years old
and still very sharp, very committed to a cause, or brilliant in what he or she does, well, that's an example of mind space at practice, right? Remember, mind space, each of those letters of the word mind space, each of those is a mechanism uh, in order that can be used in order to help people to make better decisions. So if we choose wisely who is the messenger, the message gets more gets to touch people in a deeper way. Então, se a gente escolher o mensageiro correto, as mensagens podem ser mais impactantes para as pessoas. So, it is not true that the mind space approach is useless in such circumstance, ok? Não é verdade que o mind space approach, a abordagem mind space seria inútil naquela circunstância. Question 5. True or false again? Ageism is clearly a form of prejudice that, even though it is extremely oppressive, it is still socially acceptable in many modern societies. O preconceito com base na idade, embora extremamente opressor, ainda é socialmente aceitável em muitas sociedades modernas. Guys, girls, unfortunately, this is true. In many societies, it is okay to isolate older people. And I'm not talking about strange societies. I'm talking about Brazil, the place we live. Here, it is acceptable if a kid or an adult don't want to talk to old people, don't want to engage in a constructive dialogue with elders. A gente acha normal que as pessoas desconsiderem a opinião dos velhos. A gente acha normal que os filhos coloquem seus idosos o mais rápido que puderem, que tiverem dinheiro para pagar, coloquem seus pais, seus avós em casas de repouso. E que nem vão lá, que nem fazem visita. É normal. Todo mundo considera isso normal. So, unfortunately, this sort of prejudice and discrimination, yeah, we accept that. We don't feel bad about that. We do that every day. Unfortunately, we do. So, yeah, this is a big problem. É um problema comportamental, é um problema cultural, é um problema de raízes profundas na nossa sociedade. Mas a verdade é que a gente acha normal tratar os idosos, os velhos, como sendo inúteis. É isso que a maioria de nós faz, independente da nossa opinião. Our opinion, what we say, is one thing. What we do is completely different. So it is. Sorry to tell you that, guys, girls. Yeah, it is true. Question 6. Which of the following is not a statement or lesson presented by Shlomo Bernardsky? Bernardsky's talk, Saving for Tomorrow, Tomorrow. Qual das alternativas a seguir não é uma afirmação ou lição apresentada pela palestra do Shlomo Bernardsky? Economizando para amanhã, amanhã. Okay, so the first statement tells you procrastination regarding saving for retirement is, among other things, a behavioral issue of big societal consequences. A procrastinação em relação à poupança para aposentadoria é, entre outras coisas, uma questão comportamental de grandes consequências para a sociedade. Yeah, it is true. So the second one, many people make poor financial decisions regardless of their mathematical skills. That is true. Mesmo as pessoas que são muito boas em matemática, fazem péssimas escolhas financeiras, como, por exemplo, não guardar para aposentadoria. Yes, it is true. The third one, which is the incorrect one, which we should have find, is financial decisions concerning retirement should be obligatory at the
age of 30 years old. As decisões financeiras relativas à aposentadoria deveriam ser obrigatórias aos 30 anos de idade. That is not true. That was not what Shlomo Bernardsy was saying, okay? Actually, this expression, saving for tomorrow, is like you can make a commitment about how much you will save if and when you get a raise, you get a larger salary. Então, as pessoas deveriam fazer um compromisso de falar assim, eu vou dedicar uma parte do meu próximo aumento de salário para uma caderneta de poupança ou para um fundo de aplicação e tal. All right, if we had that option, let's suppose that we work at a company and they offer you that option. How would you guys respond? Vou fazer a pergunta em português. Suponha que você trabalhasse numa empresa. E no primeiro dia que você está trabalhando na empresa, o cara fala assim, olha, em geral, quando a pessoa completa aqui 1 ano de trabalho, a gente, se está indo tudo bem, a gente vai lá e dá um aumento a ela. Só que nós temos aqui uma opção que você pode marcar agora e que na hora que chegar esse momento, se você tiver um aumento, vamos dizer, de R$200, de R$500, 1/5 desse aumento vai para uma conta, um fundo de aposentadoria para você e fica lá guardadinho. Depois, quando você precisar tirar, você pode tirar. All right, let's suppose that you had that option. Let me ask you guys, would you take that option? Clara, Tiago, Rafael, please raise your hand if you think that this is a good idea. None of you. Ninguém. Ninguém ia topar esse acordo? Why not? Ser professor, não sei que fundo é esse, eu prefiro fazer minhas próprias aplicações. Não iria confiar nele para fazer. Ah, entendi. Você ia ficar com medo de o dinheiro ser tirado de você e não devolvido, não é isso? Isso. Okay, but what if you were assured that the account was in your name and you would be the only person able to access it? Então, vamos supor que aquilo seria criado uma conta no seu nome e que você seria a única pessoa a acessar. Let me give you one more point, okay? Let's suppose that the company tells you something like this. If you make a deposit of R$100, I will make a deposit for you of R$30. So whatever you put, I'm going to add 30% to you as a gift. Então, pense nessa hipótese. Suponha que cada R$100 que você pusesse nesse fundo, no seu nome, que só você pode gerir, cada R$100 que você pusesse, a empresa pusesse 30% daquele valor que você depositou, ela te dava de presente. How nice is that? Okay, so Renata is accepting the idea now. Rafael, too. What about you, Bruno and Rayane? Okay, so now you guys are accepting the option, right? So let me tell you this. I was offered such an option. Quando eu trabalhei na CNI, Confederação Nacional da Indústria, tinha essa opção, com um único detalhe, que se eu precisasse sacar o dinheiro em menos de 5 anos, aí todo o dinheiro que a empresa botou seria retirado da conta. Eu não podia tirar por menos de 5 anos se eu quisesse manter o prêmio da empresa. Se eu fizesse algum saque com menos de 5 anos, aí eu perdia todo o prêmio. Não é que eu ia perder o meu dinheiro,
Eu ia perder o prêmio que a empresa deu. So, this was actually true here in Brazil. Pois é, Luiz, licença. Eu ia comentar isso. Eu trabalho numa empresa que tem essa dinâmica para a previdência privada. Até 5.000% do meu salário, ela coloca um valor igual. Só que, de fato, se eu sair da empresa, ele retira a parte dele. Agora, um ponto que a pessoa acaba ponderando é porque a taxa de administração dessa previdência privada é alta quando eu comparo com o mercado. Então, assim, de fato, só vai valer a pena se eu ficar na empresa, e a ideia é meio que essa, né, de ficar bastante tempo. Mas tem gente que ainda assim prefere não aderir. Yeah. All right. So this is also true here in Recife. It happens all over. But my point is, can you see how educational this option is, Renata? Você consegue perceber o aspecto educacional dessa história, não consegue? Sim, claro. Yeah. So, I mean, the company could have other kind of policies. They could give you like every 2 years they pay you for a trip. They say, okay, I'm going to give you tickets. You can fly to Salvador or some other place. That's it. But no, they actually chose something that help you help yourself, right? I mean, they are trying to educate you about what it is to come. You're going to get old. You're going to need more money later. Bruno, are you with your hands up because you have a question, or you are just answering my previous question? Bruno está com a mão levantada porque tem uma pergunta ou porque ele está apenas estava respondendo a minha última pergunta na outra hora? Okay, I see. Don't worry. All right, guys. So these kind of things, they happen, and it's a good idea what Shlomo Bernards is saying. You know, if you are careful at the moments in your life when you get a raise, well, that can make a huge difference in your financial life. Se você for cuidadoso em tomar decisões de aumentar um pouquinho a sua poupança nos momentos que você tem aumento, você não ia sentir que você está perdendo dinheiro. Você ia só sentir que o seu aumento não foi tão grande. Mas você ainda teve um aumento. Sua vida ia ficar mais fácil. So if you pick the right moments in your life to make better decisions about the future, overall, you can have a huge difference in your financial life. Okay? All right. So let's go to question 7. True or false? Observe carefully the diagram below and evaluate the sentence. Contrary to what people think, longer lives may actually increase productivity in an economy. Yes, this is true. This is an economic opportunity. You can see here productivity improvements. All right, guys, let me go back to that train of thought and explain to you what's going on here, okay? Qual que é a ideia aqui? Se as pessoas forem produtivas, em vez de serem produtivas por 35 anos na vida dela, se elas forem produtivas por 55 anos na vida dela, a produtividade de uma comunidade é maior. A gente tem mais gente trabalhando, gerando renda por mais tempo. All right? So, if a community as a whole, they work on average 35 years in their lives. If they are motivated to go further and to work for 40 years, the productivity of this community will be larger. On average, this community will be a little bit more wealthy. So if that is true for a community, that is also true for the society in general, okay? So yes, it is an opportunity. If people work longer, as long as they are healthier, if they work longer lives, it's not bad, okay? Question 8.
Observe carefully the diagram and evaluate the sentence. Lower fertility makes labor market reform more than a priority. It becomes a necessity. A baixa fertilidade faz as reformas no mercado de trabalho mais do que uma prioridade, mais uma necessidade. Yes, that is true. And you can see here on the left-hand upper side of the diagram, lower fertility as a challenge, something that will require labor market reforms. Okay, guys, we have to stop penalizing women who leave to have their kids, and we have to understand that we were born that way. We have to remember that we are born that way. Okay? We need that. It's not like a personal option. We need people to be born. Okay? It's not like, oh, you chose to have kids. It's your life. You do whatever you want. It's not like that. This is not a personal issue only. We have to pay people and help them out when they have more kids. In many places of the world, people are really scared because the population is going down. Not only the amount of kids that are born every year, but the amount of people in the country is going down. That's very scary, okay? A queda forte da fertilidade é um problema grave das sociedades modernas. A gente tem que parar de hipocrisia e entender que se as mulheres não estão querendo ter filho, é porque a gente criou uma estrutura de incentivo que está atrapalhando. We have to help them. It's a societal issue, okay? Question 9. Observe carefully the diagram below and evaluate the sentence. To deal with fiscal pressures, governments cannot rely on behavioral policies to increase labor market participation or saving rates. Come on. Obviously, we can. So this is very obvious. But where can we see that? Well, here we go. Fiscal pressures. What kind of behavioral policies we can implement? Well, we can convince people to work longer, to save more, and try to help people getting a job. Even older people, sometimes in very specific sets, even younger people, okay? Obviously, we have to be careful with their health and their development, but yes, we could. And question 10, evaluate the sentence. Reforming healthcare systems and improving health habits are promising ways to reduce inequalities. Let's see. Where do we have inequality? We have, yes, health inequalities. So we can have, we can work to improve people's habits and to improve healthcare reforms, all right? Okay, so this is true. All right. Questions? Okay. Most of you got good grades on that. If you haven't received your grade for some reason, if you haven't received an email telling you what was your performance in this test, please let me know using the private option in WhatsApp, ok? Se você não recebeu a sua nota por e-mail, me avisa lá no privado e aí eu vou ver o que aconteceu, posso te passar a nota por outros caminhos, ok? All right, guys, so the second topic of today, let's talk a second task at hand today. Let's talk a little bit about poverty and poverty reduction. So those class notes I'm going to show you right now, those are already in our classroom, okay? Available to you in our classroom, Google Classroom.
Please confirm to me that you can see this blue screen, blue and gray screen, and it says, okay, public policy in the 21st century, addressing extreme poverty and inequality. Okay, guys, the first obvious thing I want to say, it is, yeah, we are talking about Brazil also, okay? Extreme poverty is no longer a discussion that we should have only about very small parts of our country or very specific parts of the world. It is all over Brazil. After the pandemic, the number of people in extreme poverty in Brazil increased by a lot. Então, o número de pessoas na extrema pobreza no Brasil aumentou muito com a pandemia. Some estimates tells us that we could have as many as 35 or even 40 million people who go through food insecurity, they go through famine, they starve, they have to have fewer meals than they would need to their full development. Então, existe uma quantidade cada vez maior de pessoas que não têm as 3 refeições por dia. E isso é uma das coisas mais tristes que um país rico como o Brasil pode observar. All right, so we have to look at this from a policy perspective. What can we do? A gente pode fazer, claro, pessoalmente, fazer caridade, participar de alguma ONG, participar de alguma distribuição de cesta, participar na nossa igreja, em campanhas de arrecadação. Yeah, we can do a lot personally, but we should have also some policies. A gente pode fazer muitas coisas de caráter pessoal, mas a gente deveria pensar nisso sob o contexto de políticas públicas. Okay? If we do so, then we have to deal with this term here, poverty trap. Quantos de vocês que já ouviu falar nessa expressão em português, armadilha da pobreza? Let me have a look here. Please raise your hand if you have heard about this expression. Por favor, levante a mãozinha aí se vocês já ouviram falar dessa expressão, armadilha da pobreza. Tiago levantou. Deixa eu ver. Rafael também já levantou. Anyone else? Okay, so let's talk about poverty trap. Poverty trap is when people lack physical and or human capital. So they don't have the tools to be more productive and they don't have the knowledge to be more productive, to get a job. Então, se as pessoas não têm as ferramentas para trabalhar, ou elas não têm o conhecimento para trabalhar, elas não conseguem nem ter uma atividade de subsistência e elas não conseguem conseguir um emprego. Who are those people? Well, those are people who already live with hunger, very poor health, and very poor living conditions. They don't get, even if they get education, even if they go to school, they don't learn, or they don't learn as we would expect them to. Então, mesmo que eles tenham escolas, muitas vezes eles não aprendem. Por dificuldade na alimentação, por morar em condições muito ruins, por não terem noites de sono tranquilas. So it's very hard to give them the right amount of education. And if you don't have education, you will not get opportunities in life. So you're going to end up reproducing the situation in which you were born. You're going to get adults, you're going to get married, and you're going to have kids in the same condition that you were. Então, se as pessoas vivem nesse ciclo, as crianças que nascem nesse ciclo passam suas vidas todas uma vida de privação, têm os seus filhos e os seus filhos também vão nascer naquela condição. So, people get stuck unless you come from outside
and you make an intervention. Então, se você não intervier de fora, não vai mudar. A pobreza vai ser eterna, vai ser perene. So this is poverty trap. We got those in some places of Brazil, but you have those especially in the poorest parts of Africa. Você tem esse tipo de situação principalmente nas partes mais pobres da África. Well, but you can look at me and say, come on, Luis, poverty is not the same thing in different places. Yes, that's true. We talked a couple of weeks ago about this Daniel Blake, remember? A gente falou um pouquinho da pobreza num país rico como é a Inglaterra, o Reino Unido. Então a pobreza não é a mesma coisa em diferentes lugares. Yeah, that's true, but let's remember here a little bit what was so good, what was so interesting about this film. Vamos lembrar aqui algumas coisinhas sobre por que eu gosto tanto desse filme, por que eu acho ele tão importante. So, this is the guy who is forced to retire because he had a heart attack. O cara é obrigado a aposentar porque ele é considerado sem condições para o trabalho. Ele teve um ataque do coração, teve uma doença grave. His job was, low pay, old technology, but it was a good job. In the film, they show it was like a friendly environment. People there, they would feel productive. They had like some safety equipment. So it was like a fair job. It was not humiliating or anything like that. Não era um emprego ruim ou humilhante, qualquer coisa assim. Blake actually lived in a nice community. He had relations with the neighbors, with people around him. He was kind of a tempered guy, but he had friends around him, right? Então, apesar dele ser um cara assim meio turrão, meio brigão, ele tinha muitos amigos ali na comunidade, tinha um garoto que ele tentava ajudar, ficava tentando evitar que o garoto fizesse bobagem na vida e tal. You can see that in his community, you can notice solidarity. You can see food banks, where people come and make donations to help people who don't have what to eat. Então, assim, você vê que é uma comunidade relativamente bem estruturada em termos de solidariedade, banco de comida, doações. And the main topic of the film is about this guy trying to reach out for the state and get the social benefits that he deserves. Então, é a dificuldade que ele tem de acessar um serviço público que ele merece, que ele tem direito, que são os benefícios por invalidez, um tipo de benefício por invalidez. So, when he tries to get that, he realizes that the system works like the opposite of what we have studied here the whole semester. O sistema funciona lá de uma maneira que é oposta àquilo que a gente discutiu aqui nessa disciplina no semestre inteiro. So first, you have like private companies taking care of everything. And these guys, well, they don't worry about you. They worry about how much money they make. Então, tem vários postos e serviços que são privatizados ou são terceirizados para empresas privadas. E aí o cara fica esperando numa ligação telefônica por horas para ser atendido, ele recebe instruções que são contraditórias, uma hora manda ele fazer uma coisa, depois fala que não precisa daquele papel e tal. It looks just like Brazil, right? It looks very much like Brazil. A burocracia brasileira parece bastante com isso também. So he's going through this rough stage in his life, and he's trying to access the benefits for which he was entitled, but he can't. Right? So the drama, the dramatic situation comes from that. O que é dramático é que ele tem direito àquilo. And there are a number of other issues that end up treated in the film.
But the big point is this: the guy dies before he accesses his benefit. Então, pouco antes dele finalmente conseguir ser ouvido por um juiz, para que a decisão negativa que ele tinha tido sobre o benefício fosse reconsiderada, ele entra no banheiro, está passando mal e morre de um ataque cardíaco. So, this is pretty much a true story in many ways, right? It's not about this guy. It's about so many people who go through this sort of experiences. Então, o filme foi um sucesso muito grande, porque embora muita gente o acuse de ser assim um pouco apelativo, mas ele fala de realidades que são perfeitamente encontradas no mundo inteiro. This sort of thing happens all the time. There is this one idea I wanted to share with you. Sometimes you have like the expression is slippery slope. É como se fosse um precipício escorregadio. Se você der um passo, se sua vida tiver um problema, você acaba despencando lá para baixo e desaparece. Então, é como se você entrasse caísse num buraco. Então, esse cara, tudo começou quando ele teve um ataque do coração. Ele tinha uma vida normal. Ia ter uma vida, viver, tal, trabalhar, fazer o dinheiro da aposentadoria toda dele. E ele, de repente, alguma coisa dá errado e não existe uma rede de proteção. Or at least, this network of protections, it doesn't work so well. Okay? All right. So, but we have discussed mind space. And the good news is that the British government now, it is very, very much dedicated in incorporating these things into health policies. Hoje em dia, o governo britânico introduziu todas essas ideias do mind space, foi lá que foi desenvolvido, para melhorar a prestação de serviço, para fazer que seja fácil, para ajudar as pessoas a acessarem os serviços públicos. So, it's fortunate that after some time, some governments of the world have realized how important that is. But if you want to talk about poverty and poverty reduction policies, we have to go a little bit further in our theoretical models, in our theories, okay? And so I wanted to spend some time tonight talking to you about social learning theory, teoria do aprendizagem social. So what is the idea here? Okay, guys, this is like an area of psychology which is pretty close to what we study here in behavior economics. Então, essa é uma área da psicologia, mas é da psicologia, que é muito próxima a esse campo que a gente está discutindo aqui de economia comportamental. The more updated version of this theory, a versão mais atualizada dessa teoria, even the name of it is social cognitive theory, teoria social cognitiva. All right, so it is pretty much close to behavior economics. But let's have a look at some of the principles, and then you guys will understand why I am saying that we need to learn more about this theory to address the issue of poverty in places like Brazil. Então, eu vou tentar argumentar para vocês não apenas o que é essa teoria da aprendizagem social, eu vou tentar mostrar para vocês por que ela é importante para a gente discutir e enfrentar o problema da pobreza no Brasil. All right, so let's go to the most basic aspects of it. First, people do learn from observation. A primeira coisa é isso. A maioria de nós aprende por observação. A gente não precisa ter vivido uma coisa para a gente aprender a lição. Muitas vezes a gente pode olhar, ver o que dá certo e faz igual. Nem que seja fazer a coisa errada. Sometimes we learn to do bad stuff. And the very beginning of this theory
was about violence. A primeira vez que começaram a desenvolver essa teoria, eles estavam falando sobre aprendizagem de violência. Como que as pessoas aprendem a ser violentas por observação. All right, but let's not move faster than we can. So the first idea is this. Yes, people can learn through observation. The second point, the mental state of the learner is important. O estado mental do aprendiz vai afetar o quanto que ele aprende. Oh yeah, that's obvious. No, that's not obvious. We look at poor people sometimes and they say they are lazy. We do that. Not me, you, but we as a society, we do that. A maioria de nós, não individualmente cada um, mas a nossa sociedade olha para os pobres e atribui muitas vezes o baixo desempenho que eles têm na aprendizagem, dizendo que aquilo é cultural, que ele é preguiçoso. We don't understand that depending on how hard people's lives are, their mental states, they are not ready to learn. So it's much harder. And the third thing is that learning does not necessarily lead to behavioral change. Aprender não significa que a gente incorpore um novo comportamento. Adquirir comportamento não basta informação. Oh yeah, we mentioned this so many times here in this class. Information is not enough. All right, so I can see here what you're doing, Luis. You're trying to put together things that have like a common aspect of it. Yes, information is not enough. Telling people what to do is not enough. Sometimes we have to understand why they don't do what they were supposed to do. Nós temos que realmente, humildemente, com um olhar de aprendiz, tentar entender por que as pessoas não fazem aquilo que elas deveriam fazer. All right, so if we want to change poverty, you have to understand how people in poor conditions, how they behave. They are not poor people. They are people who live in poor conditions. As much as we can say that there are slaves, there are people who were enslaved. A gente não deveria falar escravos, a gente deveria falar pessoas que foram escravizadas. Da mesma forma que a gente não deveria falar os pobres, a gente deveria falar as pessoas que nasceram e viveram suas vidas todas em condição de pobreza. Aquilo não é um traço da personalidade delas, aquilo é uma marca da trajetória delas. All right. Okay, so let me talk about social cognitive theory. First, who's the father of this theory? It is this very nice, gentle person here. His name is Albert Bandura. He's a Canadian psychologist, and he was like the youngest guy to be the president of the American Psychology Association. Então, o cara mais novo, aos 43 anos, ele foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. So he was a brilliant guy. I think he passed. I'm not sure, but I think he passed a couple of years ago. I'm going to check that later on. Eu acho que ele morreu há uns 2 anos atrás, mas se não morreu, ele já está bem velhinho, tá? 90 e tantos anos. All right, so what he actually says is this. If you want to understand how people acquire certain behaviors, first you have to know that it is not like just give them information and they will. Então, para uma pessoa adquirir, incorporar um comportamento, you have 3 types of factors. You have personal factors, a sua atitude, a sua personalidade, a sua identidade. So those are personal factors. You have some behavior aspects,
And I'm going to show a couple of them here which are very, very much important. And you also have the context. Você tem o contexto. The environmental influences. So sometimes you want to do something, you feel like you're going to do fine with that, but the context doesn't help. Algumas vezes você quer adquirir um comportamento, seja de estudar, seja de ler mais, seja de praticar uma língua estrangeira. You have the behavior, or you understand the behavior. Você consegue entender qual que é o comportamento que é necessário, você se dá bem com aquele tipo de comportamento, but the environment doesn't work. O contexto em que você está não te permite. Então, só para dar um exemplo assim, você resolve aprender mais uma língua estrangeira. Aí você vai lá e começa a ouvir podcasts naquela língua. Aí, você sabe que você tem que ouvir podcast todo dia. Só que, quando você tem tempo para ouvir podcast, já é 10:30 da noite e você está exausto ou exausta, porque você cuidou de 4 filhos ao longo do dia. So sometimes it doesn't matter if you have the personal factor in. So yeah, the person feels like it has something to do with her or him, and this person is inclined to do so. He or she knows what to do, how it is to be done, and the person actually prepares to do. But the environment, the context, prevents her or him from doing what he wants to. Ok? Então é um exemplo muito simples que eu dei aqui, mas é um exemplo que bate com muitas coisas que a gente vê no dia a dia. Some people will look at this person and say, oh, you just needed an excuse. Alguém vai olhar e falar assim, não, aquela pessoa só precisava de uma desculpa para desistir. But it's not like that, you know? If you have the right environment, the right context, and you put together your personal inclination, and you learn some behaviors, things do work. Se você puser esses 3 aspectos, essas fontes de aspectos juntos, de fato as pessoas adquirem bons comportamentos. All right, so this is a huge theory, and I'm not going to have time to discuss all the elements with you here, guys. But I wanted to tell you at least about 2 of these concepts, okay? Então, é uma teoria muito longa, gente. Eu não vou falar. São vários slides que eu botei aí para vocês. Depois vocês podem ler se tiverem interesse. Mas é uma teoria muito longa. Tem muitos aspectos envolvendo por que uma pessoa adquire um determinado comportamento. Mas eu queria enfatizar 2 aspectos que são muito legais e que foram muito originais dessa teoria. Foi o cara que bolou essas ideias há 35 anos atrás. All right, so let's talk about these 2 original concepts of social cognitive theory. The first one is called self-efficacy. Autoeficácia, em português. What is that? Well, it is a person's confidence in his or her ability to perform a behavior that leads to an outcome. It looks simple. É a confiança da pessoa na sua habilidade de desempenhar um certo comportamento para alcançar um certo resultado. It looks like a very simple thing, but let me ask you this. Suppose that you haven't ever done something like, for example, you have never cooked a feijoada. Suponha que você nunca na sua vida tenha feito uma feijoada. Now, someone asks you, could you make a feijoada? Se alguém te perguntar assim, você é capaz de fazer uma feijoada? Well, some people would say, well, I can try. Some other people would say, oh no, I won't even try. So, what gives you the confidence that you could try something completely new and still do okay? O que leva uma pessoa a ter confiança de que ela pode tentar uma coisa completamente nova e ter a expectativa de que ela vai fazer bem?
Well, we have to work on that. How can we improve self-efficacy? Some people use an expression which is similar to this em português. É muito comum as pessoas ouvirem em português uma expressão que seria empoderamento. So it goes like, it is a similar concept, okay? It's not the same thing, but it's pretty close. Então, empoderamento também não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. Empoderamento tem um aspecto mais político. And self-efficacy, autoeficácia, é uma coisa mais do tipo otimismo operacional. Eu acho que eu vou ser capaz. Eu acho que eu vou fazer bem. Ok? So, yeah, if you have never cooked a feijoada in your life and someone asks you, can you cook a feijoada? Some people would say, well, I can try. That is self-efficacy, okay? So how can we work up people's self-efficacy? Well, first, you have to teach them. Second, it's very good if you have a social model, someone who were just like him and or her and actually made it. Então você pega e fala assim, não, vou te mostrar, tem um cara aqui que nunca tinha cozinhado uma feijoada na vida, mas ele fez e deu certo. So if you have someone to show as a model, yeah, that works too. Look at this, you have verbal persuasion. Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, vamos embora, tu é capaz, vamos lá, vai dar certo. It works. It works with kids and it works with adults too. Então você pode trabalhar a autoeficácia de uma pessoa também simplesmente convencendo, na persuasão oral mesmo, verbal, falando, vá-se embora, vai dar certo, você vai adorar isso aqui. Now, there is one thing I like most is here. Practice under stress-free conditions. Então, se você levar essas pessoas a praticar em condições que não sejam de estresse. How can you do that? Well, let's go back to our example. Suppose that I'm trying to convince you to cook a feijoada, okay? And I tell you, don't worry, I'm going to be around, I'm going to be checking, and if you do something really wrong, I will warn you. Então, eu posso simplesmente ficar assim, não, vai fazendo aí, que eu vou ficar aqui de olho. Se por acaso eu perceber que você está errando alguma coisa grave, eu te chamo a atenção e te aviso. Então, pode ir fazendo, vai fazendo que eu estou de olho. Alright, so if people get the chance to practice under stress-free conditions, well, most likely they will feel confident about doing the next time. Alright, we don't think about this as an instrument to fight poverty, but that is so important. A gente não pensa nesse apoio psicológico, nesse aspecto psicológico, como sendo um elemento importante de política para combater a pobreza. Mas a gente não se dá conta do quanto que isso é importante. Come on, guys, I can give you examples, like hundreds of examples of these. How people moved up and became different workers, different professionals, if you work this sort of abilities. Se você trabalhar essas habilidades nessas pessoas, você vai se surpreender o que elas são capazes. And that thing happens in most of the successful policies to fight poverty. Okay, the second one, which looks like the first one is autoeficácia. Now, the second one is collective efficacy. Eficácia coletiva. In Portuguese, we have a say that goes like this. Uma andorinha só não faz verão. Okay, if you feel like the only person acquiring that behavior in your community is you, then you say, oh, come on, this is never gonna work, it's only me, whatever I do is gonna be too small, it will not change the whole set of behaviors here. Se a pessoa está só e tentando adquirir um comportamento,
ela fica pessimista. Let me give you an example of this collective efficacy. Sometimes people visit other people's homes, and when they get there, they see that not all the measures to avoid dengue were taken. Às vezes as pessoas visitam uma casa e chegam lá e percebem que nem todas as medidas para combater a dengue foram tomadas. You have like places where the water will stand for longer periods, and then the mosquitoes can come and reproduce. A maior parte das vezes você tem lá alguns compartimentos com água e que aquilo ali pode ser o abrigo para que o mosquito se reproduza. So when you come to that person and ask them, look, and ask him or her, look, you didn't know. Did you know that you were supposed to take this water? Você pergunta assim, você não sabia que você tinha que tirar essa água, que você não pode deixar a água parada? The person will tell you, yeah, I knew. But come on, nobody does that here. You know, the mosquitoes come from all the other neighbors. It's useless. A pessoa fala assim, não adianta eu cuidar da minha casa aqui, os vizinhos todos, ninguém cuida. All right, so you can see that now, right? So because of these two things here, only self-efficacy and collective efficacy, we could change completely the scenario of dengue in a city like Recife. Se a gente trabalhasse a autoeficácia e a eficácia coletiva, a gente poderia mudar completamente o cenário da dengue numa cidade como Recife. But we don't do that. Or at least we don't do as much as we should. Okay, guys, so you got this glimpse of how social cognitive theory could be used to improve conditions of living and to fight poverty. At least some ideas, okay? I'm not going to talk about the whole bunch of concepts here, no, not today, but I will let you those slides. If you have the chance, you take a look at those, okay? Now, let me just finish this class with this very important message, and I'm going to pick up later in that recorded session. Então, deixa eu só terminar essa aula aqui com uma última mensagem e a gente vai retomar lá naquela sessão gravada que eu vou deixar para vocês no final da semana. Okay, so the message is this first sentence over there. Let me see who can help me and read this first sentence. Quem é que gostaria de testar um pouquinho o seu inglês? Sem ter vergonha, tá, gente? Sem ficar constrangido. Aqui a gente está aqui para errar mesmo. Quem é que gostaria de ler essa frase? Cadê o meu candidato ou candidata aí que vai ler essa frase em inglês para nós no microfone? All right. Thanks, Clara. Go ahead. The first one, poverty. Yes. Poverty can blunt the capacity to aspire and to take advantage of the opportunities that do present themselves. Perfect. Very good, Clara. Very good pronunciation. Perfect. I have nothing to correct. Poverty, yes. Poverty can blunt. Do you guys know this verb, blunt? Eu acho que é cegar, né? Yes. Pode ser cegar, pode ser privar, pode ser reduzir drasticamente. A pobreza pode reduzir drasticamente a capacidade das pessoas aspirarem, sonharem, e de elas aproveitarem as oportunidades que se apresentam para elas. Então, a pobreza pode reduzir a capacidade das pessoas sonharem e de aproveitarem as oportunidades que se apresentam para elas. You see, this is a very tricky thing, because if you come to a community, a very poor community,
and you give people hope, this is very dangerous. No? You can change people's lives, but you can also lead them to extreme frustration. Se você intervém numa comunidade muito pobre e lida com pessoas muito, muito pobres, claro que você está querendo criar esperança, criar sonhos, alimentar sonhos dessas pessoas. Mas se não for verdade o que você estiver falando, se você chegar lá contando uma história e depois elas descobrem que é outra, well, that level of frustration can have a huge backfire effect. Então, se você estimula a esperança, estimula o sonho e depois tira, aquilo pode ter um efeito muito contrário ao seu desejo. Você pode fazer com que aquela pessoa fique, por exemplo, violenta ou então suicida. Você dá esperança e depois tira, você pode fazer com que aquela pessoa tenha uma reação imprevisível. So we have to have a commitment. We have to have a policy. It cannot be like, oh, I woke up today and I felt like I'm going to participate in charity. Não é isso. Não adianta você acordar uma pessoa um dia e falar assim, acordei hoje e resolvi fazer uma caridade. It's not that what we are talking about. We have to find ways to present ourselves in a continuous way with a commitment with that people. Se a gente não se apresentar e não for capaz de convencer as pessoas de que nós estamos comprometidas com políticas de redução da pobreza, that will not work. Okay, guys? All right, so I'm going to stop by here and ask you if you have a question. Questions, comments, suggestions? No? All right. Okay, it's 9:40 already. I know you guys are tired. So I'm going to stop here our recording. And I'm going to be here for a couple of more minutes if you want to talk to me. Otherwise, we'll be talking in our recorded session and next Monday.